Oi, pessoal do YouTube! Oi, maravilhosas, maravilhosos! Olha eu aqui. Gente do céu, hoje eu quero ver quem é que não vai aprender esse negócio de aplicar a lei do equilíbrio na vida. Hoje é dia de vocês aprender a se equilibrar no relacionamento amoroso e também no relacionamento com o dinheiro financeiro. Mas antes da gente pensar no dinheiro, vai ser importantíssimo você entender que o nosso primeiro relacionamento é com a nossa profissão, tá? E com quem é que a gente se relaciona dentro da nossa profissão. Então fica aí, porque você vai aprender de uma vez por todas a aplicar, a viver a ordem do equilíbrio na sua vida, tá bom? Então, eu montei tudo bonitinho, tudo organizado, passo a passo, para que você entenda e compreenda como que ela funciona. Mas então vamos lá, gente, de uma vez por todas. O que é o equilíbrio? Vocês já devem estar careca de saber, né? Eu não paro de te acompanhar, que bom. Vocês já devem estar carecas de saber o que é equilíbrio, tá, Pri? Entendi que agora o negócio é me equilibrar dentro do relacionamento, tá? Mas por que ele é tão importante, né? Por que esse equilíbrio ele é necessário para que a gente consiga dar os próximos passos na nossa vida? É muito importante a gente compreender o seguinte, que dentro da ordem do equilíbrio é o que restabelece aquilo que a gente recebe e aquilo que a gente entrega. É aonde nós vamos olhar, deixa eu pegar aqui. Pronto, é aonde nós vamos olhar o quê? As pessoas de igual para igual. É aonde a gente vai se colocar literalmente no mesmo lugar, sabe? No mesmo nível, a gente se nivela com as pessoas. E muitas pessoas têm dificuldade do quê? De olhar de igual para igual. Quando é que a gente acaba entrando em desequilíbrio com as pessoas? Quando a gente olha para um e a gente se acha melhor do que o outro. Ou quando a outra pessoa olha e começa com julgamentos. Um julgamento, gente, é importante a gente entender que a gente precisa compreender o que é que está por trás dos nossos julgamentos. Porque na maioria das vezes, quando a gente julga a atitude de alguém, a forma que a pessoa fala, o que ela faz, ou o comportamento dela, whatever, né, o que seja, se a gente julga, é porque em algum lugar dentro de nós a gente se sente de que forma? Superior ao outro. Então é muitíssimo importante a gente começar a trabalhar esses julgamentos internos. Por quê, gente? Esses julgamentos internos é aonde nós acabamos de uma forma inconsciente e a nossa própria essência, a nossa própria alma, ela faz o quê? Ela acaba tirando o direito da outra pessoa ser como ela é consequentemente, a gente também tira a nossa forma e o nosso direito de ser quem nós somos, entendeu? Por isso que quando o Bert Hellinger ele falava muito, né, tudo aquilo que eu julgo eu excluo, tudo aquilo que eu quero fugir, na verdade, eu estou excluindo, né? E eu me torno igual, porque de fato a nossa alma, ela quer tanto se reequilibrar com outra pessoa, ela quer tanto restabelecer essa harmonia na vida, porque quando a gente coloca o equilíbrio, a gente consegue restabelecer essa harmonia, entendeu? E essa harmonia, ela é muito além daquilo que a gente acredita, do que é certo e do que é errado. Então, vamos supor, se você pontua uma coisa que é muito positiva na outra pessoa, o que vai acontecer? Você também está se dando o direito de reconhecer que você também é isso, certo? Agora, se você pontuar algo que é negativo na pessoa, o que vai acontecer? Você também vai fazer algo para reconhecer que você também tem isso. Por isso que é muito importante, eu falo muito disso para as minhas estrelas, para os meus astros. Gente, a gente não entra em julgamento, a gente simplesmente olha as pessoas como seres humanos, pessoas comuns, pessoas simples. Por quê? Dessa forma, a gente consegue se igualar com as outras pessoas e a gente também reconhece, né? Que todos nós passamos por um processo onde a gente veio aprendendo e refinando a nossa alma. Porque digamos mais ou menos assim, né? Que a nossa alma, ela é bem, digamos assim, grotesca, sabe? Ela não tem uma noção daquilo que é sensível, sabe? É basicamente
todo aquele instinto que nós temos, sabe aquele instinto que você fala, eu quero fazer isso e pá, e vai e faz e nem pensa e botou a mão na massa e fez o negócio acontecer? E você vai com a cara e com a coragem? É basicamente isso, né? Então a alma, ela necessita desse refinamento. E é por isso que é tão importante a gente conseguir equilibrar a nossa alma com a nossa mente. Por quê, gente? Porque a nossa mente, ela vai entrar no modo racional. A gente vai criar um ponto de vista e defender um ponto de vista apenas e se limitando de outras possibilidades, entende? Então, se acaso eu me coloco num lugar onde eu pego e falo assim, deixa eu ver, a Kelly é errada. Ah, mas por que que ela é errada? Sendo que ela aprendeu um monte de coisas, eu não calcei os sapatos dela, eu não sei a história de vida dela. Em que lugar que eu vou me colocar achando, né, que ela está errada? Porque de repente cada pessoa vai aprendendo da tua própria forma de se colocar na vida e se relacionar com as outras pessoas. Entendeu? Da mesma forma que as pessoas não sabem o que, que eu passei, sabem algumas coisas porque eu tô sempre aqui contando, né? Mas a maioria das pessoas não sabem o que, que eu passei. Então, assim, por que, que às vezes eu tomo certas decisões na minha vida? Assim é para todo mundo, certo? Então, existe todo um compilado de coisas que aconteceram, de coisas que deram certo e que também deram errado, tá? E que a gente vem trazendo esse comportamento. E isso também tem a ver e está relacionado com o equilíbrio. Por quê? Porque dentro do nosso clã familiar, nós olhamos para todos os homens, nós olhamos para todas as mulheres, nós vamos olhar para todas as pessoas que compõem o grupo da nossa família, certo? E aí, ali dentro, a gente vai começar a perceber como é que eles buscam se equilibrar dentro das relações. Então, vamos supor, né? Quando a gente vai olhar na lei do equilíbrio, a gente sabe que é importante a gente doar, a gente dar e a gente receber, certo? Para esse relacionamento ele continuar saudável, eu devo fazer essa troca naturalmente. Só que aí, o que, que vai acontecer? Às vezes a gente aprendeu dentro da nossa casa, dentro da nossa família, vendo o comportamento dos nossos antepassados. Pri, quem que são os nossos antepassados? Começam a partir dos nossos pais, tá? Pri, mas meus pais são vivos, eles são antepassados? São, eles compõem, ué, eles fazem parte. Então é a partir disso que a gente vai começar a observar todo o nosso grupo familiar, o nosso clã familiar. Então vamos supor, como se você hoje tem algum problema no relacionamento amoroso, como é que você lida ou como é que você aprendeu também dentro da tua família sobre o que é estar num relacionamento amoroso? Se você ampliar sua visão, você vai começar a olhar para trás, como era o relacionamento do papai e da mamãe? Como era o relacionamento das mulheres com os homens ou dos homens com as mulheres, como que eram esses relacionamentos para que esse amor desse certo. Como que era? Então tem pessoas que vão chegar para mim e vão falar assim: "Ai, Pri, hoje eu tenho muito problema, isso é uma coisa muito comum de acontecer. Ah, Pri, eu tenho um problema de relacionamento amoroso, porque assim, nossa, eu tô no meu casamento, eu dou demais, eu faço de tudo, meu marido não faz. Mas quando a gente vai dar uma puxada e uma ampliada dentro do grupo familiar, a mãe é desse jeito, a avó foi assim, né? Aí você olha, a bisavó foi dessa forma. Aí você começa a ampliar, mas ainda tem a tia, tem a prima, e tem todo mundo que faz da mesma forma. Só que é aí que as coisas começam a desequilibrar. Por quê? Você sente que isso não dá certo na sua vida. Você percebeu que aquilo lá deu certo para sua mãe, ou que de repente deu certo para a vovó, mas que deu certo lá para a irmã, mas não está dando certo para você. Só que de uma forma tão inconsciente, o que que a gente vai fazer? A gente vai olhar e falar assim: não, peraí, será que se eu fizer um pouco diferente, eu vou conseguir de fato me equilibrar com no meu relacionamento amoroso?
Ou será que se eu fizer diferente, as pessoas da minha família vão realmente me amar? Porque olha como que é profundo, é igual eu falo para todas as minhas estrelas, para os meus astros, para as minhas maravilhosas lá do TCI, o tanto que é importante a gente começar a observar a forma como eles lidavam e a forma como eles faziam para que a relação deles dessem certo daquela forma. Então, de repente, você começa a pensar assim: nossa, Pri, mas agora eu tô começando a perceber que as mulheres falavam mal dos homens. Nossa, eu tô percebendo que os homens falavam mal das mulheres. Ah, eu tô percebendo, né, que as mulheres eram muito submissas. Nossa, eu tô percebendo que os homens da minha família eram muito submissos. Então, aonde que está o equilíbrio aí dentro? Né? Como que você dá o direito da outra pessoa a ser quem ela é? Como que a outra pessoa pode se mostrar quem ela realmente é para você? Entende? Então é muito importante a gente começar a compreender, peraí, o que que eu vou fazer a partir de hoje para me reequilibrar dentro desse relacionamento amoroso? Então vamos lá, ó. Observa só uma coisa. Eu vou usar um exemplo aqui para você. Quando você observa uma dinâmica, né, no relacionamento amoroso, na maioria das vezes, algo que é muito comum, eu vou contar um caso, né, porque é muito comum assim de aparecer para eu constelar. As mulheres, elas têm um hábito de se doar demais. Claro, gente, tem as mulheres que também são cobradoras demais, né? Que querem tomar demais do cara ou do relacionamento que ela tá. Mas a maioria, elas se doam, né? A maioria das que me procuram, elas são doadoras. Então, o que que acontece nisso? Ah, eu vou doar. Ah, eu vou fazer. O que que é doar? Eu vou entregar. Eu vou fazer pelo outro. Eu quero que isso dê certo. Então, essa pessoa, ela vai começar a fazer de tudo. Ela vai se esforçar ao máximo. Ela vai se desdobrar, né? Essa é a palavra. Ela se desdobra para fazer essa relação dar certo. Só que aí ela começa a ter um olhar tão de doadora, de fazer, de fazer, de fazer pelo outro, que chega num ponto que o outro se sente de que forma? Sufocado. E aí, a pessoa que está recebendo demais da doadora, o que, que ela vai fazer, ele vai fazer? Ou ela? Ele vai olhar e vai falar assim: não, gente, pelo amor de Deus, não deixa nem eu respirar. Aí essa pessoa se revolta. Por quê? Tá fazendo demais, tá entregando demais e quer que essa outra pessoa se sinta super bem. Só que ao mesmo tempo, o que está acontecendo? Se eu entrego, eu começo a não esperar o momento dessa pessoa se desenvolver. Eu não espero essa pessoa aqui fazer algo para que ela possa compensar algo que eu fiz por ela. E é aqui que as pessoas começam a fazer o quê? Entrar em discussão, entram em brigas. Muitas pessoas acabam se separando. Às vezes as pessoas não conseguem ter um relacionamento amoroso. Por quê? Entregou demais, fez demais pelo outro, se doou demais. E aí quando o outro pega e fala: "Não, gente, eu cansei. Ela cuida de mim como se fosse minha mãe. Ou ele cuida de mim como se eu fosse o pai, como se eu fosse a filha". E quando isso acontece dentro de um relacionamento, gente, cadê o amor dos dois? De relacionamento de casal? Não vai existir, não vai ter. Por quê? Um tá tendo o olhar para o outro daquele olhar de mãe, aquele olhar de pai. E, por exemplo, aí vamos supor, tô cuidando aqui do meu marido, olhando para ele, fazendo de tudo para ele. Ai, o que que você quer? Ai, quer que eu ponha comida no seu prato? Claro, gente, ser delicado com a pessoa que está do seu lado, fazer a pessoa feliz é incrível. Só que você tem que entender que isso deve ser dosado para não sufocar a pessoa, tá? E isso que eu tô falando são para as pessoas que estão em desequilíbrio no relacionamento amoroso. Agora, se você faz demais, seu marido acha bom ou sua esposa acha bom, gente, continua, sabe? Porque de repente tem um equilíbrio aí de uma outra forma. Mas eu tô falando aqui sobre as pessoas que querem ter esse equilíbrio dentro do relacionamento que não tá tendo, tá bom? Então, o que que você vai começar a fazer a partir de agora? Observar. Peraí, como que eu tô olhando para o meu companheiro ou para minha companheira? Ah, eu tô olhando como mãe. Ah, eu tô olhando como pai. Tá, se você tá fazendo isso, o que que o companheiro vai fazer?
Companheiro ou a companheira vai olhar e vai falar assim: não, peraí, gente, eu já tenho mãe, eu já tenho pai. Essa pessoa tá cuidando de mim assim, tá me sufocando, entendeu? E aí, como que fica? Essa pessoa vai querer sair da relação. Ou ela vai começar a brigar com você. Vai falar assim: não, me dá um tempo, sabe? Deixa eu pensar, deixa eu respirar. Tem aquele pastor que eu racho de rir dele, né? Aquele pastor Cláudio Duarte. Gente, eu adoro ele, eu adoro assistir os vídeos dele. E ele pega, ele fala, né, que os homens têm a caixinha do nada. E basicamente é isso, né? Porque às vezes ele quer parar, ele não quer fazer nada, ele não quer receber nada, ele quer ficar lá assim, ó, desligado, em mute. Só que aí as mulheres não param, elas ficam de cima. E ele mesmo fala: não, gente, a mulher quer entrar na caixinha do nada. Só que aí, se ela entra, ela quer decorar lá dentro ainda, sabe? Por quê? Quer entregar, quer fazer demais, quer, sabe? Quer cuidar. Não, gente, calma, né? Esse cuidado não é necessário. É importante um outro tipo de cuidado. Aquele cuidado de você olhar para o outro e falar assim: eu estou aqui como a sua esposa, eu estou aqui como o seu marido, eu estou aqui como o seu companheiro que vai te acompanhar aí, ó, adiante. E é assim que a troca começa a se restabelecer. Por quê? Porque aí entra num ponto aonde a mulher ou o homem chega e fala assim: que eu vou fazer alguma coisa pro meu marido, pra minha esposa, pro meu namorado, pra minha namorada, sabe? Aí começa a entrar naquela coisa, naquela rixinha. Aí entra, tá no casamento ou tá no namoro, aí começa a entrar em rixa. Gente, pra que isso? Pelo amor de Deus, né? Mas não, mas aí começa a entrar em rixa. Qual é a rixa? Por exemplo, a pessoa olha e fala assim: eu só vou fazer pro outro ou pra outra se fizer isso pra mim. Enquanto não fizer isso pra mim, eu não vou fazer isso pra ele ou pra ela. Pronto, começou a rixa, começou a discussão. Por quê? Já não é uma troca saudável. Começou o que aí dentro? Acabou acontecendo uma barganha. Eu faço se o outro fizer para mim. Se o outro não fizer, eu também não vou fazer. Isso é realmente um amor, né? Isso é realmente para dar certo o relacionamento amoroso? Eu tenho uma amiga que o marido dela teve 2 filhos fora do casamento, mas ela sempre aceitou ele trair. Por que aceitar isso? Tem explicação? A maioria das vezes, quando as pessoas começam, né, a entrar, ou digamos assim, por quê? Por que que uma pessoa fica dentro do relacionamento sabendo que a outra pessoa tá assim? A gente não pode julgar. Por quê? Primeiro, cada pessoa tem a sua própria história. A gente não sabe quais são os ganhos que essa pessoa tem para continuar na relação. Por isso que é importante aquilo que eu falei bem no começo da live. A gente deve aprender a respeitar as escolhas das outras pessoas, entendeu? A gente não sabe. Pode ter o que por trás? Pode ter ganhos. De repente, o marido tá traindo, mas ela tá tendo os ganhos dela. Ah, não, aqui pelo menos ele compra minhas roupas, ele paga minhas contas. Isso acontece. Ah, não, de repente, assim, ele me trai, mas isso é uma coisa assim comum de acontecer e algo que eu já vi dentro das constelações que eu fiz. Então, por exemplo, a pessoa chega e fala assim: ah, não, ele tá com outra, mas não, eu não gosto. De repente tem ganhos, né? Fala assim: eu não gosto de ter contato íntimo com meu marido. Ah, pelo menos tem alguém ali que está disponível para isso, sabe? Então a mulher pode começar a trabalhar essa questão dentro de si, entendeu? Mas sempre tem ganhos por trás, gente. Essa é a realidade. Ninguém fica dentro de um relacionamento que de repente olha e fala: nossa, é um relacionamento muito agressivo, ai, nossa, é um relacionamento assim, ou assado. A pessoa que se sujeita a isso, primeiro, ela precisa compreender que ela pode buscar ajuda se ela sentir necessidade e se ela reconhecer que realmente esse relacionamento não é um relacionamento saudável, que não está tendo uma troca, ou essa pessoa ela precisa começar a entender que, tipo, ela tem a capacidade de buscar outras formas, a não ser que ela queira. É por isso que eu falo, não cabe a nós julgarmos, né? Porque a gente não sabe sabe, sentido para essa pessoa. Então vamos supor, eu já vi casos onde a mulher, ó, eu vou contar aqui um caso para vocês, então presta atenção. Eu vi o caso de uma mulher que havia perdido o pai muito cedo, tá? Ela perdeu o pai muito cedo.
E aí ela arrumou um marido, onde o marido fazia de tudo para ela. Só que pelo fato dele ser muito mais velho, ela falou assim, Pri, será que tem algum problema, né, eu estar com ele? Eu não tô me sentindo bem, eu tô me sentindo incomodada. Só que não era esse o fato. O fato é que as pessoas haviam dito que ela havia se casado com ele porque ela buscava um pai. E quando a gente foi ver na constelação, realmente. Só que ela estava feliz com ele fazia as coisas para ela, ele cumpria uma função que era dele. De repente, né? De repente pode ser que sim. E ali estava tudo bem para ela. Na hora que ela reconheceu, ela falou: Não, Pri, realmente é verdade mesmo. Perdi meu pai muito cedo, né? Passei por muitas dificuldades. Eu senti falta desse carinho, sabe? Desse negócio dele fazer por mim. E o meu marido faz hoje por mim. Então, para mim, tá tudo bem. Eu quero ser mimada, eu quero ser paparicada e ele faz isso. Então, para mim, tá tudo bem. Eu falei, então, qual que é o problema? Entendeu? Então é isso que eu falo. Ninguém sabe o sapato que você calça, né? Ninguém sabe se aperta seu sapato. Ninguém sabe a sua trajetória para que hoje de repente você tome algumas atitudes ou de repente não saiba se equilibrar ou de repente está se equilibrando de uma outra forma. Vai fazer o quê? Isso é o que mais acontece, né? Então tem pessoas que realmente sentem muito alívio quando o marido ou a esposa traiu, sabe? E assim, a gente segue, né, um modelo. A gente segue um modelo do tipo, eu estou do lado de uma pessoa, eu sou 100% fiel a essa pessoa, mas tem pessoas que não são assim. E cada pessoa vai encontrar uma forma de se reequilibrar dentro do relacionamento amoroso. Faz sentido, gente? Pri, eu me sinto tão independente que quebra o equilíbrio do relacionamento. Então, aí dessa forma, quando a gente é muito independente, internamente, o que está querendo dizer com isso tudo? Eu sou autossuficiente. O outro não precisa me entregar. Eu faço tudo sozinho. Então, automaticamente, eu também não permito que o outro faça por mim. E muitas vezes acontece também, sabe o quê? De não se permitir receber. Ah, tem isso também, viu? Ah, não se permitir receber? Como assim? Tem pessoas que fazem demais pelo outro e quando tá na hora de receber, aí começa com aquela coisinha, né? A pessoa só faz assim. Mas eu não posso receber porque eu fiz de coração. Eu fiz de coração pelo outro. E aí, a troca, gente, é natural. A troca se restabelece naturalmente. E a outra pessoa quer fazer de tudo para se reequilibrar com você. Aí entra naquele espaço de falar assim: ah, não, eu fiz de coração, não precisa fazer para mim, não. Só que lá dentro você tá borbulhando. Tá assim: ninguém me olha. Ninguém faz nada por mim. Gente, é muito contraditório, mas essa é a realidade. Por que que eu falo isso? Porque eu já passei por essa situação. Eu tava lá ajudando todo mundo. E aí as pessoas chegavam e falavam assim: Nossa, Pri, que delícia, obrigada por você ter me ajudado. Ai, de nada. A pessoa: Não, então deixa eu te pagar aqui. Eu ficava: Ah, não, não precisa. Fiz de coração. Só que por dentro eu tava assim: Não, gente, eu realmente preciso. Realmente eu tenho, né, minhas coisas para fazer. Ai, realmente eu tô precisando de ajuda. Eu não tô sabendo fazer isso. Só que essa forma da gente não aceitar a ajuda do outro tem duas coisas. Primeiro, ou a gente está seguindo aquele aspecto de falar assim: eu não me permito receber porque internamente eu não quero me equilibrar com a pessoa, ou eu não me sinto merecedora de receber aquilo que o outro está me ofertando. E olha só que coisa mais incrível. Quando a gente, eu falo incrível porque é incrível para os consteladores, né? Para as pessoas assim, normalmente vai falar, nossa, não tem nada de incrível nisso, né? Mas normalmente o que que as pessoas fazem? Elas começam a observar e dizer o seguinte: eu não me sinto merecedora de receber um presente. Eu não me sinto merecedora de receber um carinho. Eu não me sinto merecedora de receber um abraço. E por que que isso vem chegando, né? Exato, como se não se fosse uma merecedora de coisas boas da vida, sabe? E é aqui que as pessoas começam a entrar em parafuso, em choque.
E olha só como um movimento que vocês fazem na vida vai resplandecer para várias outras áreas. Então, por exemplo, se eu começo, então aonde que nós vamos nesse momento, né? Se eu começo e olho para os meus pais e observo como foi o relacionamento deles, eu começo a compreender a forma também como eu lido dentro dos meus relacionamentos, certo? Agora, a gente precisa começar a prestar atenção no quê? Como que a partir da forma como eles lidavam, que eu posso lidar hoje que não seja pesado para mim. Então, por exemplo, dentro da minha casa, eu sempre vi assim, meu pai e minha mãe sempre fazendo muito um pelo outro, sabe? Sempre foi uma troca muito recíproca entre eles. Mas, uma coisa que eu percebia, isso era dentro de casa, mas eu percebi uma coisa muito forte quando era algo para outras pessoas, entendeu? O que eles faziam? Era literalmente aquela crença do tipo, eu tiro de mim para dar para o outro. Mas se o outro quiser me entregar, eu não faço. Eu não recebo. Então eu tinha esse traço também de não receber nada das outras pessoas, porque meus pais também não recebiam. Ué, tanto é que vocês já sabem, né, a história da minha família, que meu pai fechou as empresas, por quê? Foi porque ele não sabia nem receber, nem pelo trabalho que ele prestava. Entendeu? Então, olha só, gente, como que esse negócio de dar e de receber, ele é natural. Ele deve acontecer de uma forma natural. No meu lugar de mulher feminina e não mais tomar a frente de tudo. Exatamente, aprendi a colocar no meu lugar. Exatamente, Cheryl. Eu também aprendi a mesma coisa que você. Porque a gente não consegue entender essa troca enquanto a gente tá ali, ó, só doando, só doando. Mas a gente só vai entender que a gente está desequilibrado de que forma? Se eu sou doadora demais, eu vou começar a sentir peso. As pessoas vão começar a me pedir coisa que eu vou falar: ai, não, cansei, não quero fazer mais. Aí você vai de que forma? Você não quer falar não, não é? E o medo de depois as pessoas não gostarem mais de você? O que vai acontecer? Aí vai começar: ai meu Deus, mas aí se eu falar não, as pessoas não vão me amar mais, né? Não é uma coisa desse tipo? Tem mulher que perdoa a traição, porém fica sempre tocando no assunto. Não, então, nesse caso a pessoa não perdoou. Essa é a realidade. A pessoa não perdoou. E ela tá dentro do relacionamento para quê? Para continuar fazendo a outra pessoa sofrer. Ou seja, nenhum dos dois são felizes. É por isso que eu falo. E na semana passada eu falei sobre isso também. Sobre entender de entregar na mesma intensidade aquela energia que recebeu. No caso, o traído recebeu uma carga de energia do traidor e ele vai querer fazer alguma coisa para compensar isso. Olha como que isso é profundo, gente. Exatamente, Sharon, tem muita arrogância aí. Ou não aceita, né, que o outro tem para dar. Tem isso também. Eu estou assim, ai, maravilhosa do céu. Muito interessante. Eu quero, deixa eu ver aqui. Mas basicamente, dentro do equilíbrio amoroso, ele deve acontecer de uma forma natural, gente, não é barganha. É você permitir, falar assim, eu reconheço que eu estou fazendo isso porque eu quero fazer. Então eu vou aguardar o seu tempo de se desenvolver e fazer por mim. Porque tem muitas pessoas que vêm procurar a constelação familiar e falam assim: Pri, mas eu quero constelar o meu casamento, né? Eu quero constelar meu casamento porque não tá legal, né? E eu quero que o meu marido mude. Eu falo, não, peraí, o marido não vai mudar, né? O que máximo que vai mudar é o quê? Eu entender, ou você entender, aonde é que eu estou emaranhada, o que eu tô querendo fazer demais aqui dentro desse relacionamento e eu mesma vou tomar uma nova postura dentro desse relacionamento. Deixa eu compartilhar aqui uma história que aconteceu comigo, né? Eu fui fazer uma constelação que a mulher me procurou falando assim: Nossa, Pri do céu, eu tô nesse casamento, tá tão difícil, né? Ele não faz nada do que eu peço. Olha só, ele não faz nada que eu peço e não sei o quê. Eu gostaria que ele me ajudasse. Será que a constelação vai ajudar isso? Eu falei: Não. A constelação não vai fazer algo que vai fazer com que ele te ajude. No máximo é você mudar a tua postura
e automaticamente ele vai começar a se desenvolver para poder contribuir com você também dentro desse relacionamento. Porque convenhamos, é isso que eu falo para todo mundo também. Namoro serve para conhecer. No namoro você vê se a mulher ou se o homem quer realmente estar ali do seu lado, se é realmente um parceiro ou uma parceira para estar com você. Por quê? Tem pessoas que sabem que o cara não faz nada, casa com ele e depois fica reclamando. Essa é a realidade. E é a mesma coisa o homem quando casa com a mulher, sabendo que a mulher não faz nada, que ela não tá nem aí, que ela não vai contribuir dentro de casa, e mesmo assim casa. E casa achando ludicamente que a outra pessoa vai mudar. Gente, não muda. Aí você vai entrar num lugar de controle. E foi basicamente o que aconteceu dentro dessa constelação. Então, olha só. Ela me procurou falando, né, que ela estava com essa dificuldade. Eu falei, não, no máximo você que vai mudar o seu comportamento, porque você vai entender aonde que você está se posicionando e voltar para o seu lugar. Ok. Ela falou, não, então tá, né, eu quero. Eu falei, mas ela falou assim, mas ele pode fazer a constelação? Eu falei, desde que ele queira. Porque a gente não pode forçar ninguém a fazer uma constelação. A pessoa tem que querer, gente. Senão, é a mesma coisa, né? Vai forçar uma pessoa a fazer uma coisa que ela não quer? Não tem como. Isso atrapalha totalmente o processo, né? Tanto o processo de quem está buscando a ajuda da constelação, quanto o processo da outra pessoa que não quer, que não está preparada para isso. E aí, o que que aconteceu? Fizemos a constelação, ela entendeu que ela estava assumindo o lugar de quem, gente? Da mãe dele. E aí ela falou: Nossa, Pri do céu, eu tenho que sair desse lugar, eu vou voltar para o meu lugar de esposa. E aí, no lugar de esposa, a cobrança é diferente. As necessidades são diferentes. Olha isso. O que que aconteceu? Ela voltou para o lugar de esposa, o cara não aguentou. Ele falou assim: Não quero mais, e saiu da relação. Entendeu? Vocês conseguem entender que assim. Aí ela falou assim: Nossa, Pri, realmente, eu não estava com o marido, eu estava com um filho do meu lado. Por quê? Aí ela começou a me contar. Porque eu só trabalhava, eu que levava o dinheiro para dentro de casa. No máximo, ele pegava o meu dinheiro para ir beber e achava ruim quando eu falava que não, que a gente tinha que pagar nossas contas. Então, ou seja, gente, tá dentro de um relacionamento com uma pessoa, né, que tá ali te sugando a todo momento, né? Não é assim. Entende? Um relacionamento é um pelo outro, um para com o outro. Não é assim, eu e você. Não, somos nós. Somos nós dois juntos. E é dentro dessa troca que a gente vai fortalecer um relacionamento amoroso, né? Saudável ainda. E não é através da barganha, é através da forma que vai ser leve para todo mundo, para os dois no caso. Entendeu? Por isso que é importante vocês entenderem. Então eu faço um pouco pelo meu parceiro ou pela minha parceira e aguardo o momento dela desenvolver e dela fazer por mim ou dele fazer por mim. Entende? Eu preciso me permitir fazer por mim. É profundo isso. Exatamente, gente. Então, dentro do restabelecimento do equilíbrio, a gente restabelece essa ordem. Não é forçado. Entendeu? Igual o exemplo que eu usei agora dessa constelação dessa mulher. Ela falou assim: Pri do céu, eu tava doando demais. Gente, quem doa demais é mãe. Quem doa demais e não recebe em troca é mãe, é pai que faz pelo filho, porque o filho não precisa devolver. O filho não precisa trocar com pai e com mãe, porque pai e mãe tá ali, ó, só doando. Entendeu? Então, é onde muitas pessoas acabam caindo ali nessa circunstância, do exemplo que eu acabei de dar, e aí acabam ficando assim: mas e aí? E se eu largar? E se separar? Eu vou ficar realmente feliz? E é onde as pessoas acabam se sujeitando a passar pela mesma questão, entende? Ao invés de sair dessa dramatização. Sabe, gente, é muito delicado isso, mas é importante vocês saberem. Porque se a gente não restabelece essa ordem do equilíbrio dentro do relacionamento amoroso, saber trocar, saber entregar, saber receber, a gente não consegue levar adiante um relacionamento, tá? Então agora você vai começar a observar, você está doando demais ou você está recebendo demais? Qual é o meio do caminho?
O meio do caminho é que é o ideal. Entende, maravilhosa? Mas é basicamente isso. Agora, olha só como que são as coisas e como que uma coisa está interligada à outra. Se eu hoje tomo uma atitude dentro de um relacionamento, né? Se eu tô aqui dentro desse equilíbrio e eu olho para os meus pais, eles também eram dessa mesma forma, eu vou olhar também o meu comportamento nas outras relações. Se eu me dou demais aqui, eu preciso observar primeiro. Será que eu não me dou demais por carência afetiva? Isso é uma coisa muito, muito enraizada, gente. Será que eu faço demais pelo outro porque eu sinto uma certa culpa se eu não fizer ou se eu disser não? Porque tem muitas pessoas que ficam dentro da relação por causa dessas carências afetivas, ou porque não sabe dizer não para o outro e tem medo de que a outra pessoa não goste mais dela, entende? O fato de só atrair pessoas indisponíveis se dá pelo fato de se doar demais e não se sentir merecedora amada? Também, também. Nem sempre, a gente não pode generalizar. Por quê? Às vezes, é isso que eu falo, a gente não sabe o que passa por dentro da pessoa. Então, vamos supor, né? Vamos pegar um exemplo aqui, a mulher. Ela só pega ali, né? Só entra num relacionamento onde os caras estão indisponíveis. Mas como que ela está internamente? Será que ela realmente está disponível, 100% disponível para esse relacionamento amoroso? Porque dentro das constelações, quando a gente vai observar, às vezes ela não está 100% disponível. Ela tá de que jeito, gente? Ela tá como uma criança. Ela tá disponível só para a família dela. Ela tá disponível só para o pai. Ou ela tá disponível só para a mãe. Mas ela não tá disponível ali para ter um relacionamento amoroso. Ela não tá 100% ali para ficar dentro da relação. Entendeu? Então, inconscientemente, ela acaba fazendo o quê? Atraindo pessoas dessa forma também. Entendeu? Claro que tem muitos outros processos por trás, além desses. Então é onde entra aquela questão do tipo, eu preciso me sentir amada, né? Eu preciso sentir que as outras, que eu sou reconhecida, né? Eu preciso ser amada. Então eu acabo indo para um relacionamento onde de repente o pai não foi disponível. Aí de repente vai olhar, a mãe também não estava disponível dentro do relacionamento com o pai. É muito profundo. E se o parceiro teve os pais separados quando era bebê e diz que o que sabe é que não quer ser igual ao pai e que se separou da mãe? Aí já entra outros tipos de processos. Por exemplo, se o cara chega dessa forma, ele luta contra a metade dele. Se ele luta contra a metade dele, na maioria das vezes, alguém dentro da relação vai querer assumir o papel daquela pessoa que está sendo excluída pelo cara, que no caso é o pai dele. Isso vai servir para todo mundo. E aí o que vai acontecer? É a hora que ele vai começar a sentir raiva dessa pessoa. Geralmente, nem sempre. Não é porque é o pai, né? Deixa eu usar aqui um exemplo para vocês, ó. Tá a mulher, tá o homem e o pai tá aqui. Excluiu o pai, tá? Inconscientemente, os dois que estão dentro da relação, eles querem fazer que esse relacionamento dê certo. Só que todas aquelas pessoas que ele exclui, todas as pessoas que ela exclui, um ou outro vai representar um para o outro, porque o relacionamento é isso, se dá através dos dois, certo? E olha só, aí o que vai acontecer? Excluiu o pai. Alguém vai querer preencher esse lugar para mostrar para ele quem é que está faltando aqui no sistema dele de força. Às vezes pode ser a mulher, mas é o pai, a mulher pode fazer isso? Pode, ué. Quantas vezes, né, você não toma uma atitude na vida que alguém olha e fala assim, nossa, tá igualzinho meu pai, tá igualzinho a minha mãe, não é verdade? Por quê? Porque em algum lugar dentro de nós a gente acaba excluindo isso. Olha como que isso é profundo, gente. Pode ser o filho? Pode ser o filho também, representando da mesma forma. Então, pode se dar de qualquer forma, tá bom?
Eu sempre entrego demais para as pessoas. Aprendam, gente, aprendam a receber. É forte, né, Lê? É bem forte, maravilhosa. Mas é por isso que é importantíssimo a gente começar a entender. A ordem do equilíbrio, ela deve ser mantida e restabelecida. Se está acontecendo alguma coisa dentro do relacionamento amoroso, primeiro você vai olhar para o equilíbrio. Se você está doando demais, aprenda a receber. Agora, se você não está doando demais ou só está recebendo, observa se você não está também posicionado como uma criança dentro do relacionamento. Oi, Bia, maravilhosa, minha conterrânea. Então, não é complexo, sabe? Mas a gente começa a entender melhor quando a gente aplica isso no nosso dia a dia. É permitir que o outro seja tal como é e é permitir receber do outro. Então, se eu dou demais, eu tenho que aprender a falar: não, peraí, por que que eu tô doando demais? Que é isso? Eu tô querendo fazer o quê, né? Dentro dessa quantidade de doação que eu tô fazendo pelo outro. Por que que eu entrego demais? Tem alguma coisa por aí, né? De repente eu quero me sentir amada pela pessoa, né? Ou de repente eu faço demais porque eu não posso nem suportar a ideia de que a outra pessoa não vai me amar pelo que eu sou. É bem delicado. Eu tenho muita dificuldade em receber presente. Então, quem tem dificuldade em receber presente também está querendo manter as outras pessoas em dívida com vocês. Por que que você não vai receber sendo que você faz tanto pelas outras pessoas? Que dívida é essa? Né? Que desigualdade é essa? Isso serve para tudo. Agora vamos lá, deixa eu falar um pouco para vocês, né, sobre o equilíbrio financeiro. Vamos falar de dinheiro, do capilé, daquilo que nos faz rir, né? Então, quantas pessoas não passam por essa dificuldade e desequilíbrio financeiro? A constelação restaura a nossa vida, exatamente. Na verdade, a gente se permite restaurar a vida, né? Então vamos supor, se hoje as coisas não dão certo financeiramente, primeiro eu preciso ver como que eu sirvo as outras pessoas. Como que eu estou servindo? Eu entrego demais ou eu entrego de menos? E quando eu entrego, eu recebo dessa pessoa ou eu não me permito receber? Porque tem esse joguinho interno também, entendeu? Então, por exemplo, por que que hoje em dia tem tantas pessoas que chegam para mim, que são terapeutas incríveis, terapeutas maravilhosos, que poderiam colocar aí brincando R$ 2.000 no seu atendimento e elas cobram lá R$ 50, R$ 100. E aí, o que que vai acontecer? Elas começam a cobrar um valor tão, assim, pequeno dentro de tanto que elas entregam, que aí elas falam assim: nossa, eu quero tanto fazer curso, eu quero ter uma casa melhor, eu quero usufruir daquilo que eu tenho, mas eu não estou conseguindo. Então, o que que acontece dentro disso? Existe uma troca também, como profissional com o cliente. E existe esse equilíbrio. O dinheiro ele vai restabelecer, ele vai fluir novamente se a gente aprende essa ordem do equilíbrio entre profissional e cliente. Entendeu? Então, vamos supor, quantos profissionais aí não investiram em vários, milhares de cursos e investiu pesado? Só que aí na hora de precificar, as outras pessoas que colocam o preço, o cliente que põe o preço. Fala: ah, não, tá muito caro. Não, então eu abaixo para eu não perder o cliente. Aí o que que vai acontecer? Entrega muito além daquilo que a outra pessoa até consegue receber, né? E que aí, o que que acontece? Entrega tanto que a outra pessoa fala assim: ah, não, já estou satisfeita, não fala mais. A pessoa às vezes nem volta. Gente, todas as terapias integrativas dá sim para fazer muito dinheiro. Dá sim. Entendeu? E por que que você não utiliza tudo isso a seu próprio favor? Isso também é muito importante, né? De aprender a colocar preço, porque o valor só você sabe o que que vai entregar para o cliente. Agora, olha só uma coisa. Aí entra lá na sessão para fazer o atendimento ao cliente.
E sabe o quanto que tem para entregar, o quanto que tem para oferecer, o quanto que tem para fazer assim, sabe? Dar uma repaginada na vida do cliente. Só que aí as pessoas falam assim: ai, tá caro. Tá caro? Tá caro é nome de japonês. Brincadeira, gente. Vocês que são japoneses, não me levem a mal. Eu também sou, tá? Mas é basicamente isso, gente. Como assim tá caro? De jeito nenhum, né? E quantos estudos, quanto que tem de valor por trás disso tudo? O preço é simbólico dentro de tanto valor que essa pessoa vai receber. E aí é aonde os próprios profissionais não sabem precificar. Aí, pelo fato de estar trabalhando aí, por exemplo, com as terapias, vai falar assim: "Não, tô nas terapias. Ai, mas é porque é um trabalho espiritual. Ah, é porque eu sou reikiana, deixa eu ver aqui, e eu nunca cobro, porque eu tenho muito dinheiro. Eu não preciso cobrar, porque eu posso fazer de outras formas." A gente sempre vai saber quando é necessário fazer uma doação. E é o que eu falo para todo mundo. Gente, não tem problema nenhum vocês fazerem doação um dia da semana. Mas nos outros são trabalho, vida real, gente, vida real. O que que diferencia, né? O reiki de umas pessoas e o reiki de outras. Tem pessoas que cobram aí o valor de R$ 1.000 num reiki, tem pessoas que não cobram nada. O que que diferencia? E tem pessoas que pagam um reiki de R$ 1.000. O que que diferencia o trabalho de uma e da outra, sendo que a ferramenta é a mesma? Vocês já pararam para pensar sobre isso? O que que diferencia entre um constelador e outro? Vocês já pararam para pensar nisso? Que falta de merecimento é esse? Você não pagou para fazer o curso? Não veio de mão beijada, a não ser que você ganhou. Aí quando ganha, eu fico até quieta, sabe? Porque você fala: ah, não, eu ganho, mas eu tenho meus ganhos por trás. Eu ganhei, então para retribuir, eu vou fazer doação para o resto da minha vida. Nossa, mas que dívida, né? Que caro, né? Os boletos não param de chegar, não, né? É, exatamente, os boletos não param. E tem conta para pagar. Quem aí é casada? Por exemplo, eu tenho filho, né? Então eu tenho que pagar a escola, eu tenho um monte de boleto, eu tenho um monte de coisa, eu tenho uma empresa, eu tenho meus negócios. Então eu não vou me permitir receber sabendo o quanto eu estudo, sabendo o quanto eu me dedico, o quanto eu me especializei, o quanto eu investi. Investimento de tempo, de dinheiro, de viagem, investimento de um monte de coisas. Horas, horas, experiências. Olha quanta riqueza tem dentro disso. Agora, eu não vou me permitir colocar um valor justo pelo meu serviço, nem é valor, é preço justo, porque valor recebe 1.000 vezes mais, né? Às vezes as pessoas falam assim: gente, tá caro. Não, gente, tá caro é nome de japonês, para com isso, né? Dentro de tantos benefícios que recebe dentro de um lugar, gente, não tem preço que pague. Você conseguir se equilibrar com as pessoas, né? Você saber se posicionar dentro da tua família, não tem preço que pague. E os terapeutas sabem fazer isso. E outra coisa, né? Se eu dou demais, chega num ponto que eu vou me cansar, eu não vou me sentir motivada a fazer aquilo. Gente, tem uma coisa que tem que ficar muito claro. Eu até gaguejo para falar dessa assim, né? Mas uma coisa tem que ficar muito clara aqui, gente. Terapeuta não é ONG, para com isso. Vocês não são ONG. Existem ONGs. Existem instituições de caridade. Vocês não escolheram ser terapeutas? Faça, honre o trabalho de vocês, precifique, coloque um preço justo pelo seu serviço. Às vezes é um medo. E aí, o que que vai acontecer? Se você não precifica num preço justo pelo seu trabalho, o cliente, ele também não vai conseguir se equilibrar com você. Ou ele vai se sentir muito endividado com você, ou ele não vai pagar e vai vazar de perto. Entendeu?
ou vai dar os canos, porque é isso que acontece, gente. É equilíbrio financeiro. A troca, gente, ela se dá naturalmente também. E se você souber precificar o seu serviço, o cliente vai reconhecer o seu trabalho, o seu valor. Quantas pessoas aí não tem tanta coisa incrível para entregar para o cliente, mas às vezes fica com medo do outro não pagar? Não é assim. É muito importante a gente saber se equilibrar. Esse comportamento de não aceitar a remuneração. Isso também entra na parte do não merecimento, do não reconhecimento, da não valorização. E quando eu não me valorizo, eu também não valorizo a minha vida. Eu também não valorizo o meu esforço. Eu não sei valorizar o esforço que fizeram antes de mim. Gente, é muito profundo. Então é muito importante aprender a entender que esse equilíbrio, para ele se restabelecer, tem um trabalho interno. Então o que você aprende? A reconhecer o seu valor, a reconhecer toda a sua história de vida, a reconhecer tudo, todos os seus caminhos, todos os lugares que você passou, todos os aprendizados que você teve. É honrar isso mesmo, Neiva. É honrar e amar aquilo que faz. Valorizar, mas valorizar assim, de verdade, sabe? Porque o valor, gente, o valor é muito maior do que o preço. Então, muitas pessoas têm essa dificuldade. Então, agora, observa só como que tudo está alinhado. Quando a gente fala sobre o equilíbrio em si, dentro do relacionamento amoroso ou profissional, cadê a troca? Cadê a troca? Por que eu não me permito receber? Eu estou reconhecendo realmente o meu valor? Eu estou realmente reconhecendo o valor que eu tenho diante da vida? Se eu dou demais para o outro e eu não me permito receber, peraí, eu não estou querendo me equilibrar com a outra pessoa, eu quero manter as outras pessoas em dívida comigo? Então é muito importante entender sobre essa troca, você realmente se autoconhecer. E basicamente é isso que tem lá dentro do TCI, onde você entende e identifica, porque você precisa decodificar qual é essa sensação, essa emoção que está te prendendo ali. Porque de repente você fala assim: não, eu não vou receber, sabe por quê? Eu inconscientemente, lá dentro do TCI você aprende. Então, por exemplo, lá no TCI você vai aprender o quê? Tá, eu não sei receber. Se eu não sei receber, deixa eu ver o que está por trás. De repente é uma culpa. Você fala, não, mas se eu recebo um presente de alguém, eu vou me sentir culpada. Peraí, então eu preciso identificar. Você vai decodificar essa emoção. Porque tem muitas pessoas que às vezes pega esse monte de emoção que sente e não sabe nem identificar e vai buscar ajuda com os terapeutas. Chega tão perdido, né? Por quê? Porque não sabe identificar qual é essa emoção interna. O que está passando internamente? E o que de fato está te bloqueando para não abrir para esse fluxo da troca? É um fluxo natural, entendeu? Faz sentido, gente? Então, basicamente é isso. A forma como eu lido aqui dentro da minha profissão, olhando para os clientes ou para o profissional e o cliente, é a mesma forma quando eu estou dentro de um relacionamento amoroso. Como que eu lido com essa troca dentro do meu relacionamento? Eu dou o demais ou eu também permito receber? Ou eu exijo demais? Pri, sempre quando eu faço as minhas projeções, eu limito as minhas amigas e conhecidos. Eu percebo que isso me bloqueia. Eu falo meu preço, eles acham caro ou ficam mudas. Eu acabo colocando um preço bem baixo. Errada somos nós que vamos buscar formas de desenvolver ou como que eu falo, começar um trabalho para as pessoas da família ou para os amigos. Não existe isso, entendeu? Não existe isso. Não tem como. As pessoas da família, os amigos, eles não vão realmente. Eles sempre vão achar caro. Essa é a realidade, gente. E eu não posso falar mais porque senão, né? Enfim, quando eu me tornei terapeuta,
A minha sorte, assim, é que eu entendi tudo isso dentro das constelações, né? Então, eu compreendi o seguinte, né? Que primeiro, eu não vou mudar as pessoas da minha família e também não tenho nem um pingo de vontade de ajudar, assim, de falar, nossa, sabe? Não. Se eles quiserem trocar uma ideia, eu troco, sabe? Mas eu não faço atendimento neles, entendeu? E uma coisa que é importante é parar de servir a família. Isso foi uma coisa que eu falei muito dentro lá do AMICE, né? Porque aí eles estavam aprendendo sobre esse equilíbrio, né? Como que eu equilibro a minha vida e a minha vida pessoal, a minha vida profissional. Então, se a gente fica muito voltado em servir as pessoas de casa e as pessoas de fora e a vida, eu vou ficar sempre fazendo essa volta para dentro, né? Só para família, só para família. Eu só vou atender pessoas da minha família. Eu não sirvo pessoas de fora, eu não estou disponível para atender pessoas diferentes. E isso é muito profundo. Por exemplo, hoje tem parentes meus que falam assim, Pri, você pode me constelar? Eu falo, não. Se quiser, eu posso indicar. Eu pego lá o voucher das estrelas, porque a gente tem um voucher lá, né, que ajuda o acesso e facilita, né, para que o cliente possa procurar e pagar, efetuar o pagamento, né, do atendimento. Mas eu falo para todo mundo, se você quiser, eu posso ver e um deles te constela. Mas eu não me atrevo. Eu não me atrevo. Não mesmo. Então é sobre isso, sabe? É sobre você saber equilibrar na sua vida. É sobre você saber o seu valor, saber e entender qual que é a emoção que te prende nisso. O que que não te permite dar um próximo passo? Às vezes é culpa, às vezes é mágoa, às vezes é um ressentimento, às vezes é alguma coisa que, não sei, é escassez que está acontecendo, né? Escassez no relacionamento amoroso, escassez no relacionamento profissional ou financeiro, sabe? Dá vontade de chorar. Mas por quê? Porque você sabe o quanto você se esforça e se dedica para fazer algo incrível e oferecer o melhor para os seus clientes e você não cobra o preço justo, o preço ideal pelo teu serviço, entendeu? E você não consegue se reequilibrar. E a gente vem de uma. Isso é muito do coletivo também, sabe, gente? Isso, olha só. Meu pai, minha mãe, o dia que eu descobri, né, sobre o equilíbrio, os meus pais, eu tava explicando para eles, eu falei, nossa, olha que legal esse negócio do equilíbrio, né? Eu não sabia disso. Meu pai e a mãe ainda olharam e falaram, nossa, Pri, a gente, a vida inteira, nunca aprendeu a receber. A gente só aprendeu a servir o outro. Nessa hora ficou tudo claro para mim. Eu falei, gente do céu, olha como que eu trazia essa dinâmica para minha vida. Olha como que eu aplicava essa dinâmica dentro dos meus relacionamentos. Eu só servia, eu não sabia receber. E aí eu tive que trabalhar o quê? A minha questão com culpa. Olha como que isso é profundo. Olha como que eu ia conseguir carregar uma culpa e receber, sendo que ninguém da minha família recebia. Entendeu? Por isso que é muito importante a gente compreender. Eu posso receber também, mas o que que me trava? Por que que me puxa lá atrás? Então a gente precisa fazer esse trajeto, entender qual foi a raiz, qual foi a emoção que bloqueou para que esse fluxo do equilíbrio não se restabelecesse na vida. E dá sim para você restabelecer. Tem muitas das minhas maravilhosas que elas falam assim, Pri do céu, agora eu entendi os motivos que não me permitiam dar um próximo passo na minha vida, o motivo que me levava a não me equilibrar no relacionamento amoroso, o real motivo que não me permitia restabelecer a ordem do equilíbrio dentro da minha profissão. Às vezes era culpa, às vezes era uma mágoa, às vezes, olha, coisas internas que às vezes está tão intrínseca que a gente não consegue perceber, que pode ser o quê? Eu não dou certo na vida porque dessa forma meus pais também fracassam. Isso é muito comum de acontecer. Às vezes as pessoas
acham que os pais não foram os pais ideais. Às vezes as pessoas acham que os pais deveriam ter feito de uma forma completamente diferente. E aí é aonde as pessoas começam a pensar e não se permitem ser felizes. Porque às vezes está com raiva, às vezes está emburrado. E se essa pessoa fizer sucesso, e se essa pessoa conseguir restabelecer esse equilíbrio dentro da profissão, ela automaticamente vai adquirir mais dinheiro. Mas se ela não consegue, se ela fracassa, internamente ela também fala a mesma coisa para o pai e para a mãe. Vocês fracassam também. Olha como que isso é profundo. Então a gente precisa trabalhar questões às vezes que é de raiva. Isso tudo você aprende lá dentro do TCI, a decodificar a sua emoção. Dentro da decodificação emocional interna, você aprende isso. Mas eu acho que agora eu estou conseguindo entender. Tem muita coisa por trás, muita coisa. Não é só uma coisa em específico. A gente identifica a raiz do problema, a gente consegue trazer uma ressignificação que não é só ressignificar, é algo muito profundo, é uma reconciliação para restabelecer esse equilíbrio dentro das relações. Entendeu? É muito profundo, porque tem um vínculo profundo. Pode ser para não trair a família que nunca ganhou dinheiro, pode ser também. Isso eu explico muito dentro da imersão de limpeza do campo sistêmico financeiro, que está lá dentro do TCI. Tá? Lá dentro eu explico tudo isso, eu conto tudo do dinheiro. Inclusive, quem tem questão, quem é do TCI que está com problema com dinheiro, de entender essas dinâmicas de escassez, vai primeiro lá na imersão do campo sistêmico financeiro, e aí depois vocês assistem o Base TCI completo, para quando entrar dentro do treinamento, assim que decodificar as suas emoções internas, dentro do treinamento você consegue trabalhar tudo isso, tudo isso. E pode ser que dentro desse processo você identifique mais um monte de coiseraiada que estava dentro de você. O que eu mais recebo são mensagens das maravilhosas falando assim: Priscila do céu, que tanto de coisa que eu guardava dentro de mim que eu não fazia nem noção que isso estava me travando no equilíbrio com a minha família, ou que estava me travando, sei lá, dentro do relacionamento amoroso, ou dentro do relacionamento financeiro, profissional. É muito profundo, gente. Certo? Um beijo para vocês do YouTube. Beijo para vocês. Muito obrigada.